Olá, meus amigos, eu sou André Quintanilha e estou aqui junto com o meu amigo Eric Saboia, em mais um Pensando Fora da Caixinha. Porque o seu pensamento nunca mais será o mesmo. E hoje nós estamos com uma pessoa muito importante no município do Rio de Janeiro, tem uma trajetória incrível. Eu acho que é um dos fenômenos que vão sacudir a política carioca. Meu amigo Thiago Santana, e vou deixar ele se apresentar um pouco aí, falando. Vai contigo, meu irmão. Olha, pessoal, uma boa tarde, boa noite, um bom dia, um bom dia para todo mundo. Queria agradecer. Acho que primeiro o nome do podcast Pensando Fora da Caixinha é uma necessidade para todos nós, né? Nesses tempos atuais. André, satisfação em conhecê-lo. E Eric, um prazer reencontrá-lo. E assim, fico grato aí pelas suas palavras, mas eu sou só uma pessoa como vocês que também quero pensar fora da caixinha, porque eu acho que a gente precisa se adaptar, a gente precisa dialogar, a gente precisa interagir nessa sociedade com as diferenças, mais com as nossas opiniões, para a gente ser cada vez mais uma sociedade mais forte, um povo realizado. E eu tô aí nessa luta, quero te agradecer muito, uma satisfação muito grande te reencontrar e sempre na luta, né? Sempre fazendo luta. A gente vai falar aqui de como a gente se encontrou e agora quais são os meios que a gente tem também para poder fazer organização política, para debater temas importantes. E esse é o novo espaço, então queria agradecer muito vocês aí pelo convite. Pô, meu irmão, eu que fico imensamente grato, né? É bom a gente reencontrar as pessoas que fazem parte da nossa história, da nossa trajetória. É como eu sempre digo, nós somos uma construção, né? E que pessoas nos ajudam a nos construir. Exatamente. Né? E dentro disso, meu amigo, a gente sempre começa perguntando assim, um pouco mais sobre quem é o Thiago Santana. Onde nasceu, como é que foi essa infância, né? Essa sua relação justamente com o mundo, esse seu primeiro momento com o mundo. A gente vem de lugares, né? A gente não se materializa assim do nada, né? O ser humano é muito lindo, é belo, a gente precisa preservar esse nosso mundo. E o Thiago Santana é um cara hoje de 42 anos, cria da Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro, né? Da Vila Kennedy, que sonhava, obviamente, em ter condições de vidas melhores, né? E que a política capturou, né? Eu sempre falo isso, que a política me salvou. Se a gente for fazer um paralelo, né, um retrospecto da vida de homens e mulheres com a minha faixa de idade, sobretudo moradores das periferias aqui do Rio de Janeiro, a gente sabe o quanto é difícil, o quanto foi difícil viver nessas comunidades e com as poucas oportunidades que a gente teve. Né, foram de anos para cá, pelo menos de 20 anos para cá, que algumas políticas começaram a chegar de fato, de proteção, de emancipação. Então eu falo que a política me ajudou muito a poder ter consciência política, que eu acho que é fundamental, ter engajamento político, né, ter disposição para uma luta. E hoje o Thiago Santana é presidente do PT aqui na cidade do Rio de Janeiro, mas com toda uma construção. Né? Porque se eu tô com 40, eu me filiei ao PT com 20. Então eu tenho metade da minha vida em envolvimento político e no Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, mas numa construção. Tanto que a gente se conheceu na juventude, eu ainda sem barba, e aí nem era barba branca. Então a gente tem uma trajetória, tem uma construção. E em 2019, né, final de 2019, eu me elejo presidente do PT aqui no Rio de Janeiro, coisa que nunca esteve nos meus planos. Eu sempre quis atuar politicamente, sempre me envolvi muito, envolvido em campanhas, em ações políticas, mas eu nunca tive uma pretensão eleitoral, né, dentro do partido, até porque os cargos dentro do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, eles são eleitos, né, com a militância envolvida, então é uma eleição dentro do PT, só quem conhece sabe, com muito debate, com
com muito envolvimento da nossa militância, e eu consegui, né, ser escolhido para ser o presidente. Estou presidente, estive em 2020 na eleição municipal, no meio de uma pandemia, e vou continuar em 2024 como presidente nesse outro tempo, porque em 2020 a gente não tinha Lula tinha acabado de sair da prisão, num processo também que o PT estava vivendo tempos de reconstrução, e agora eu vou estar, né, liderando mais uma vez o partido aqui na cidade nessa eleição, que é uma eleição muito importante para nós e para a cidade do Rio também. Então, dia 30, Thiago, agora de novembro, quando são renovados os diretórios, o PT confirma seu nome para o ano que vem à frente do partido. Eu já estou confirmado, na verdade, porque nós não fizemos eleições extemporâneas, né? O nosso mandato é um mandato consolidado. Perfeito. As eleições extemporâneas que estão acontecendo são em casos de diretórios que estavam desativados, em casos de diretórios que, por vontade própria, quiseram mudar a sua composição, porque Perfeito. A gente também reconhece que ficou um mandato longo. Né? Eu comecei em 19, vou acabar em 2025. Eu gosto, né? Porque você tem que gostar do que faz, mas de fato a gente fica cansado. Então, no meu caso, no caso aqui da nossa direção da cidade do Rio, a gente já está confirmado. Nós vamos agora, para início de dezembro, para uma conferência nacional lá em Brasília, para discutir e alinhar um pouco da estratégia nacional, mas a gente já está confirmado para mais esse desafio, com muito trabalho, mas com aquela disposição que a gente tem, que isso eu acho que a gente carrega para a vida, independente de ser jovem ou não, a gente tem que fazer as coisas com vontade, com determinação, e pelo menos isso eu sempre fiz na vida. Para tudo bom. Eu coloco disposição, porque eu acho que sem disposição a gente não chega a lugar nenhum. É verdade. Ô, Thiago, assim, uma curiosidade aí para o nosso público, como se deu esse engajamento e esse envolvimento aos 20 anos de ter ingressado no PT e na vida pública, né? Cara, é muito engraçado, assim. Engraçado porque na minha família não tinha ninguém com envolvimento político. A minha família era uma família comum de moradores de periferia. Vila Kennedy, há 20 anos, quer dizer, há 25 ou 30 anos atrás, era um território com muitas necessidades, né? Mas eu acho que a maior necessidade que se tinha nas comunidades naquele tempo, ainda hoje, mas hoje a gente ainda tem o advento da internet, então a informação ela chega até as pessoas de forma mais rápida. Nós estamos falando de um tempo que não tinha WhatsApp, não tinha nem internet. Então, realmente, eu acho que eu já vim de fábrica com um chipzinho que foi meio que plugado de alguma forma para que eu me interessasse sobre política. Porque na minha casa ninguém falava de política. A gente via os programas eleitorais, eu até achava engraçado, né? Os candidatos falando rapidinho, e você às vezes não entendia, não passava nenhuma mensagem, ou né? aqueles nomes engraçados também que aparecem. Os nomes engraçados, as figuras engraçadas também, porque tem umas figuras cômicas. Mas eu ficava vendo, então acho que aquilo ali já era um sinal de que alguma coisa iria despertar em mim. E aí a gente vai crescendo, vai, né, vendo e sentindo as coisas. Então, uma das coisas que eu senti também, porque assim, a minha família é uma família constituída por mulheres. Eu perdi o meu pai muito cedo, com 3 anos de idade, então foi a minha mãe, a minha avó, a minha irmã, minha tia, minha madrinha. Então, essa é a rede de formação familiar que eu tenho, e mulheres de favela, mulheres pretas, são sempre muito guerreiras, porque é sempre muito mais difícil. Tem que ser. Né? Eu tenho uma em casa, eu sei o que é isso. Você sabe. Né? Então, isso acaba nos induzindo, né? E numa indução muito boa, por sinal. E a gente eu via o quanto a minha mãe se esforçava, professora de ensino infantil, de ficar até tarde no trabalho, aí chegava final do ano, a gente querendo um presente, era tudo muito contado em casa. Então a gente viveu tempos de dificuldade. Mas na televisão, o que a gente via era uma outra realidade. Era um Rio de Janeiro próspero,
alegre, né? Das das novelas, que não era a realidade que a gente vivia. Então aquilo foi mexendo muito com a minha cabeça. Falei assim, não, peraí, tem alguma coisa errada. Manuel Carlos enganou muita gente com a Zona Sul, né? O Leblon, né? Não é ruim. O inverno é glacial, já diz a música, né? Mas o calor da Vila Kennedy de Bangu é do Saara. Exatamente. Então tinha uma coisa ali que não estava batendo. E aí também tem uma outra questão, que é a educação. Quando a gente, né, vai para a sala de aula, e eu sempre fiz escola pública, e aí nas aulas de história, porque aí a maioria dos professores, né, de rede pública são pessoas muito enganjadas, até porque também são batalhadores, né? Exato. Ser professor de rede pública Não é fácil. não é fácil. Então, nas aulas, né, de história, de geografia, a gente foi meio que moldando uma coisa que já estava na minha cabeça, mas foi a formatação da luta de classes, da necessidade de organização popular. Começou a me fazer refletir. A pensar fora da caixinha. Da organização política, o que eram os partidos, os representantes. E aí eu fui trabalhar, primeiro emprego, saí ali daquela zona de conforto da Zona Oeste, fui trabalhar em Botafogo. Era uma disparate social. Era um periplo, uma coisa assim que eu acordava 4 horas da manhã para poder chegar em Botafogo 9 horas. E aí a gente passa a viver uma outra realidade. Aquela realidade que eu via na televisão, eu passei a ver de forma presente e aquilo me chocou, porque aí a gente começa a fazer o comparativo. Uma Zona Sul que tem muita coisa, né? Um Rio de Janeiro para além do túnel, que tem muita coisa, e o meu dia a dia, o meu bairro, o meu território, o meu chão, sem nada. Então, foi isso que me deu um norte. E um espaço geográfico menor, né? Um espaço geográfico que tem tudo, e o espaço geográfico que é a Zona Oeste maior, que, que não tinha naquela 30 anos atrás, não tinha o que tem hoje, né? Então eu tive esse despertar. E aí, claro, tem outros episódios, outras pessoas que foram acumulando, até eu chegar e conhecer um partido. Que aí eu fui para a escola, entrei em Grêmio Estudantil, que era basicamente para reivindicar, para querer melhores condições ali na escola. Eu já estava trabalhando, aí já era ensino noturno, que é bem mais pesado. E aí, depois disso, filho, eu tô aqui, né? No movimento estudantil na escola, qual escola que você estudou e como é que foi o seu primeiro contato com o Grêmio? Quem foi a liderança do movimento estudantil que foi lá, que tu lembra? Eu estudei no Oscar Tenório, né, aqui em Marechal Hermes, que é da FAETEC. E a turma da FAETEC da minha geração foi uma turma que fez muita luta política, né? Foi uma geração ali, 2000, que... Exato, aprovamos a lei estadual. A gente vivia um tempo, né, de governo Fernando Henrique, com uma agenda dita, né, chamada, uma agenda impressa, neoliberal, que a escola técnica naquele período era um caminho meio ou fim para você ter um diploma universitário ou você mesmo escolher ser um técnico. Só que o modelo da época Fernando Henrique queria enxugar a grade curricular para que você, se tivesse que apertar parafuso, seja numa fábrica ou qualquer coisa do tipo, você não teria que ter um português, não teria que ter uma ciência, geografia. Não, o cara pode ser um técnico, mesmo que seja para apertar um parafuso, mas ele pode também ter outra formação que agregue valor naquela atividade fim ou que permita ele alcançar o seguir em diante. Então foi um período que tinha muito essa tensão. Então o debate dentro das escolas técnicas era esse. Eles queriam tirar a concomitância, né? Exatamente. Queria que você fizesse só o técnico. Exatamente. Você deixasse a grade curricular se tornar normal. Realmente, eu lembro dessa Foi aí que eu aprendi a primeira vez a palavra concomitante. Foi aí, porque aí. Tinha essa definição bem e porque justamente posta. Eu lembro que nós lá em Caxias, em 99, aprovamos a lei do passe livre municipal, 99. E a UNC lá, a gente fez, né? Em 2000, Igor Bruno era presidente da UBS. Né? Igor estudou lá comigo, eu era Oscar Tenório e ele era Visconde de Mauá. Exato. Eram 2 colégios que tinha no uma mesmo rivalidade. terreno, mas tinha uma guerra. Tinha muito isso, né? Tinha. Exato. Aí a gente lá de Caxias, né, em contato justamente com o pessoal do movimento estudantil,
ali no Catete, Sim. na sede provisória da das UNE, entidades. das entidades. E aí até a lei de passe livre do Estado foi na base da lei municipal de Caxias. E a discussão das escolas técnicas, eu lembro que vocês falavam justamente isso. Nós não queremos ser apenas apertadores de parafuso. Nós também raciocinamos. Exato. Né? Nós queremos não se tornar o mecânico que vai consertar o motor. Queremos ser o mecânico que vai construir a mecânica. Né? Eu achava isso muito bacana. Porra, interessante. E essa era a luta. Né? E eu lembro da musiquinha do Mauá, quem mandou chamar os capetas de Mauá. Era um lugar maneiro. Tinha umas paradas assim, meio de torcida, mas na verdade era uma afirmação da luta de cada colégio, né? A rede Faetec era uma rede muito grande, porque não tinha ainda naquela época os institutos federais, as universidades, elas eram muito forte, mais fechadas. Então, a rede Faetec ela era foi um diferencial, né? Foi um ponto fora da curva que desencadeou uma série de movimentos. Sim, e era uma rede muito forte, né? Porque o Seide Quintino, né? Que era a antiga Funabem, né? Exato, que veio do governo Marcelo Alencar, que aí tirou, né, aquela coisa de internato, né? Que deixou era de ser Funabem e se tornou uma escola. E se tornou uma escola técnica. Então, assim, com uma qualidade de excelência, porque tinha com bons professores, e era uma rede quase que integral, né? Quem estudava de manhã fazia também à tarde, então tinha uma rede estruturada de laboratórios, era uma rede muito forte. Hoje eu já nem sei como é que tá, mas o que a gente vê é que não está no nível de excelência da época. Acho que por um processo de sucateamento da educação aqui do Rio de Janeiro, mas era uma rede muito forte. Agora você deve lembrar bem que foi um contraponto, né? Porque o país era governado pelo PSDB no movimento neoliberal de vendas de aparelhos públicos. Paulo Renato Souza era o ministro da Educação. E no estado do Rio de Janeiro tinha ganho a eleição em 98, Antony Garotinho com vice do PT, a nossa deputada Benedita da Silva. 98 que ele foi eleito? Foi. Então foi um contraponto porque se instaurou um governo mais socialista, né? Mais progressista. Do ponto de vista, sim, social, porque a gente lembra que teve várias ações e acabou ajudando isso, né? Porque pessoas como você entraram no governo do estado e promoveram essa questão de movimento. Eu acho que foi ali que as pessoas passaram a ver, como tudo no Brasil, a maioria das coisas acontecem primeiro na região sudeste. Sim. Né? Nós tínhamos vindo de São Paulo quando esqueci agora, rapaz, ia falar. Foi prefeita lá. Marta. Não, Erundina. Luísa Erundina. Luísa Erundina. Veio de um trabalho, depois foi sucedida pela Marta Suplicy. E no Rio, a gente também só ia até a prefeitura. Tivemos Saturnino Braga, né? Isso. E o Marcelo Alencar, que também veio do movimento na época, na luta, que se distanciou no período militar, né? Mas ele acabou se distanciando e se aproximando do neoliberalismo, né? E acabou deixando as suas raízes de lado. Brizola diria que não se surpreenderia, né? Com isso do nosso conhecido gato angorá, isso aí. Como o Brizola chamava ele, até eu acho que por conta dessa condição que tá ali rodeando. Eu penso que nós tivemos duas decepções aí, no caso aí do Brizola e dos outros, foi o Marcelo Alencar e o César Maia, né? Dois construídos pelo Brizola, grande Brizola. Que se afastaram e a ponto do César Maia ir pro PFL, cara. Um partido de frente liberal. Eu acho que o César Maia, acho que a gente tem que dar a César o que é de César. Boa. O César Maia, ele foi um prefeito e é uma liderança política muito mais democrata do que o Marcelo Alencar. Então, isso a gente tem que considerar.
o governo do César Maia, com todos os erros e defeitos, e que todos os governos Claro, terão erros e defeitos, somos humanos. mas foi um governo também que apontou para determinadas políticas e pautas para a cidade que realmente eram importantes, né? O Favela Bairro, Rio Cidade, que até hoje existem com outros nomes, mas há perspectiva. E aí que volta sobre aquela história do Tiago, da favela de muito tempo. O que a favela queria e quer ainda hoje? Quer estar dentro da cidade, com os mesmos serviços. E geralmente há um abandono. Hoje até muito mais por conta da questão da violência, que é uma outra pauta que cresceu muito nesses anos todos. Mas havia um abandono, né, um esquecimento, um apartheid para essas comunidades. O César Maia foi aquele prefeito que bancou uma política, né? Colocou uma lupa sobre abriu as vielas, colocou luz, levou saneamento. Então, isso sim teve um impacto que até hoje é uma demanda recorrente. Então, se a gente olhar o PAC, né? O PAC das favelas, inclusive, que hoje tem nos governos do PT, já teve nos primeiros governos com Lula e com Dilma. Começou com o César Maia, né? Vamos dizer que o César Maia foi uma pessoa que olhou para esse universo. Claro que aí depois tem todos os desvios, né? Porque aí foi o obelisco de Ipanema, aí começa umas coisas assim, vai perdendo um pouco a orientação. Mas é legal, Tiago, a gente tá falando porque você é um cara jovem, há nem 22 tanto. anos, milita na política fluminense, né? E carioca, propriamente dita. E o jovem hoje, ele talvez não saiba o que está perdendo não militando. Sim. Porque são nos embates que crescemos. Ah, com certeza. Seja ele de que lado for, porque nós vivemos num país ainda democrático. O que é muito bom. É salutar. Até para esse jovem que não quer fazer nada, é bom viver numa democracia. Exatamente. Então, assim, eu como professor, tenho certeza que alguns alunos vão assistir, ouvir esta conversa e nós estarmos falando sobre Leonel de Moura Brizola, né? Como César a gente falou, Maia. César Maia, Marcelo Alencar, nós estamos falando de 3 grandes figuras públicas que passaram personagens da Janeiro, história. personagem da história nacional. Do Rio e do Brasil. Do Brasil. E eu não sei se os jovens hoje de 20 anos vão saber quem são essas pessoas. Quem foram essas pessoas ou os políticos que eu estão tive a agora. oportunidade de vê-los, de estar em certas reuniões. Assim, tem uma... Mas porque você militou. Exatamente. E hoje, o jovem, ele pega o celular, esquece, em vez de ver coisas interessantes, eles estão vendo coisas, sei lá o que não estão levando eles para lugar tem uma coisa do César Maia que é interessante, que ele falou pro Rodrigo Maia, né? Isso eu sei porque a gente acaba sabendo de algumas reuniões e bate-papos. Que o Rodrigo Maia estava presidente da Câmara e estava com uma pauta de privatização de águas, não sei o que tal. E aí o César Maia, ele fala pro Rodrigo Maia, fala assim, isso é um grande erro. E olha que ele tem uma visão mais à direita, fala assim, a soberania de um povo, você não pode dar na mão de um pequeno grupo de empresários. Pô, olha a visão que o cara tem, que ele fala, ele coloca justamente ele coloca todas as situações internacionais pro Rodrigo Maia. Sim, César Maia vem de uma luta contra a ditadura no Chile, participou aqui também do processo de democratização do Brasil, então ele é um personagem. E tem coisas que é isso que você está falando, assim, só a vida explica. Antes do meu envolvimento direto político, quando eu saio da Zona Oeste e tenho minha primeira oportunidade de emprego, de jovem aprendiz, aonde eu consigo uma vaga de emprego? Que é o que eu estava falando, que eu saía cedo e tudo mais. Na Rio Urb, numa empresa, que aqui é a empresa municipal de urbanização, que foi assim, uma das melhores experiências que eu tive na vida. Eu tinha 16 anos, era uma coisa assim... Que legal. E eu lembro, assim, ficava ali em Botafogo, ali no Largo dos Leões, perto do Palácio da Cidade. E eu fui trabalhar lá, mas veja, saindo da Vila Kennedy para Botafogo era praticamente uma excursão diária. Mas muito empolgado, porque foi também uma condição que eu vi o mundo.
Uma o escola, mundo né? fora daquela realidade imposta pra gente. Então ali eu vi muita coisa, vi obras da Praça 15, por exemplo, o primeiro mergulhão da Praça 15 foi feito lá, um projeto ali, eu vi as pessoas fazendo, e eu até quase virei arquiteto, eu me formei em contabilidade, porque achava aquela coisa tão grandiosa, e realmente é uma profissão muito maravilhosa. Engenheiro civil. O máximo que eu fiz foi aprender a dobrar uma planta. não tinha nem AutoCAD na época, estava iniciando, mas a planta, para quem não sabe, ela tem umas dobrinhas que vai te orientando o que você tem que colar, porque ela vira um papelotezinho assim, né? Daquele tamanho, então tem essa técnica aí. E o César Maia era o prefeito na época. Né? Eu fui pro PT depois e tal, o César Maia ainda era do PFL, e aí tem esse momento da vida, aí o César Maia vai se consolida enquanto uma figura de direita, aí eu vou pro partido dos trabalhadores e das trabalhadoras, vou organizando a vida e tal, a gente acompanha César Maia, né, porque é uma figura importante da política do Rio de Janeiro, e aí recentemente, eu já enquanto presidente do partido aqui no Rio de Janeiro, estou na construção da campanha do Marcelo Freixo para governador. E quem era o vice do Marcelo Freixo para governador? César Maia, no PSDB. Aí tem um episódio engraçadíssimo, porque teve uma caminhada, porque ele já é um senhor, então ele, né, ainda estávamos em resquícios da pandemia, então ele fez menos agendas de rua, mas teve uma que foi no Mercadão de Madureira que ele estava. E aí, todo mundo achando que eu ia cumprimentar o Freixo, eu fui direto até o César e falei para ele, trabalhei lá na Rio Urbe, não sei quantos anos atrás, vi o seu trabalho, o senhor era uma referência, não sei o quê. Sabe, uma coisa de acolhimento que é um pouco do que você está falando. Gratidão, né? De gratidão também, de ensinamento, porque a gente pode ter lados opostos, mas a gente não precisa ser inimigos. Claro. Até porque nós defendemos um princípio básico, que é que a gente está falando, que é a democracia. Exato. E essa última eleição ensinou para gente que o que tem de mais rico e valioso é a preservação da democracia, né? Então esse movimento que a gente viu, o próprio César, Rodrigo, gente de direita defendendo o Lula contra uma outra proposta que pregava o fim da democracia, um sistema totalitarista. Então eu acho que isso da política também é uma coisa legal, de você se respeitar, e eu tenho vários amigos que não são de esquerda, né? Por exemplo, o Garotinho, o chefe de gabinete do Vladimir Garotinho, o Thiago, meu xará, é o chefe de gabinete lá do Vladimir, e é um parceiro que eu encontrei na vida, quando eu era gestor de juventude aqui, ele era o coordenador de juventude lá em Campos, a gente ficou amigo e tal, reencontrei ele recentemente. Eu tava em Caxias. Aí as pessoas ficam olhando assim, eu falei, gente, mas a gente tem vida além da política, né? Exato. A gente gosta das pessoas, a gente vai divergir, vai brigar, mas a gente não pode virar inimigo. Eu sou flamenguista, meu irmão é tricolor, meu primo é vascaíno. Eu sou botafoguense. E assim a gente vai indo, cara. Claro, então, entendeu? Eu acho que isso é o que estimula o ambiente democrático. E falando um pouco do que você falou, porque hoje as referências e os heróis, né, e as personalidades para a nossa juventude são outras figuras. Claro que os tempos são outros, né? As pessoas estão fazendo muita coisa, né? A gente viu, inclusive, gente que não é da política, gente que não tem envolvimento partidário, fazendo muitas coisas, se envolvendo, se enganjando em lutas importantes. O período da pandemia também mostrou isso, ativismo. Então, acho que a juventude ela está muito hoje inclinada para esses personagens. Mas eu acho que vale muito a pena a juventude olhar um pouco para a história, porque tem personagens muito legais que ajudam a gente a ter opinião, ajudam a gente a formar ideias e a gente poder também escolher lado. Eu, quando estou dialogando com um jovem, e o jovem às vezes não tem muita inclinação à esquerda ou ao PT, eu falo o seguinte, tenha um lado, independente se vai ser à esquerda ou à direita, mas tenha lado e tenha consciência do lado que você está tomando. Exatamente. Exato. Agora, Eric, vamos para uma pergunta que acho que todos os nossos amigos vão o Botafogo vai ganhar. Vai ganhar? Esse campeonato. Tomara, essa é a pergunta. Tomara que não seja o Palmeiras. Mas vamos lá. Ô, Thiago, fala pra gente aí como que tá a sua expectativa para 2024 quanto à capital fluminense. Nós temos muito ouvido falar
da possibilidade do PT indicar o vice do Eduardo Paes, e num processo de coalizão, 2024, o Paes sairia para ser candidato a governador, apoiado pelo presidente Lula e toda a esquerda carioca e fluminense, e o PT então realizaria o sonho de assumir o governo carioca. Isso aí eu vi numa entrevista do Quaquá, uma pessoa que eu admiro muito, respeito, que é um grande político. Uma habilidade política incrível. Uma habilidade que ele sabe transitar pela esquerda, direita, centro, porque para mim é um estadista. É um cara que chegou em Maricá quando Maricá estava destruído e fez o que fez em Maricá, né? E como você falou, independente de lado direita e esquerda, a gente tem que admirar os bons. Então, eu sempre vou respeitar. O Quaquá fez uma grande escolha agora, colocando meu amigo Celso Pancera na presidência da FINEP, que é uma figura também que eu tenho um carinho e apoiei em 2014. Bem, então eu queria que você falasse aí para o nosso público sobre a expectativa aí do PT para 2024. Olha, você pode falar também, né? Não, poder falar a gente pode, porque vocês falaram aí um pouco sobre um cenário, né? E a política é feita de vários cenários. Boa. Nós, quando assumimos aqui o PT do Rio de Janeiro, pegamos o PT um pouco em baixa, sobretudo pelo processo que o partido viveu, o impeachment da Dilma, a perseguição acirrada, a prisão do Lula. Eu era vereador e eu, pelo menos na minha cidade, tem um vídeo no Facebook que eu te mando, que eu fiz um discurso falando que foi golpe. E eu não era do PT, Mas eu era golpe. do MDB. Mas escuta bem, como depois eu fui pro republicano, mas todos nós sabemos que foi. E hoje mais do que nunca, porque tá Hoje confirmado. eu não sou esquerda, mas isso aí ninguém tira, porque tem coisas que estão desenhadas. É um fato. Foi fato, né? Ninguém tem dúvidas hoje que tenha sido golpe, até porque a Dilma já teve até... foi inocentada em vários processos. Não, e fora isso, as provas que se tem foi um da golpe manobra parlamentar. Isso é fato. Mas também tem um outro fato, que nós do partido, né, naquele tempo, estávamos enfraquecidos. Né? Aí tem vários elementos para eu chegar nesse cenário aqui do Rio de Janeiro. A correlação de forças no Congresso, porque ninguém vai governar um país do tamanho do Brasil sem uma maioria consolidada no Congresso. Nós vivemos hoje, e nesse último período acentuou mais, num sistema quase que parlamentarista. Quase. Nós não somos um sistema parlamentarista. Mas eu vou te falar uma coisa, eu não votei no Lula, tá? Mas ele é um mestre, porque ele não tem maioria no Congresso e está governando. Porque ele sabe fazer política. Exato. Então, e inclusive foi o que... Você pode não gostar do Lula, mas que ele é bom fazendo aquilo, ele é. Foi o que ajudou a depor, né, o presidente anterior, Bolsonaro, que foi eleito como um apolítico, um outsider, mas aquela cadeira, ela tem que ser ocupada por um político, ela não pode ser ocupada por um artista, não, e fala isso, por uma qualquer outra pessoa. Um apolítico, na verdade, é mentiroso, porque 30 anos como deputado não é apolítico. Um apolítico enrustido, né, ou travestido, né, vamos dizer assim, porque alguém que só fez isso na vida, mas que se apresentava como uma pessoa da antipolítica. E caiu por isso, porque não soube fazer política também. Então, a incapacidade de governar, além das outras coisas e os levantamentos que estão sendo feitos ainda, ajudou, porque um país do tamanho do Brasil só pode ser governado por alguém que tenha sensibilidade, que conheça o povo e que saiba fazer política, porque é isso. Governar numa condição dessa adversa não é fácil. E o período da Dilma foi um período difícil. Claro que a Dilma também sofreu muita perseguição e preconceito por ser mulher, por não se adequar a um sistema pré-estabelecido. Né? O fato da gente ter o parlamento de maioria de homens, né, de homens com posses, você tem menos povo no parlamento e mais empresário, mais gente do capital. Se é para representar o povo como um todo, não está representado na sua essência. Então, fato é que a gente viveu um ambiente desfavorável que gerou o golpe. Né? Gerou o golpe. Se a gente estivesse forte, um partido mais
consolidado e articulado no Congresso, né, com maioria, a gente tinha evitado aquele golpe que o Brasil sofreu muito. A Dilma sofreu até menos. Quem sofreu muito fomos nós, o povo brasileiro, porque aí depois veio um outro governo com menos capacidade ainda do que o nosso, que fez essa ponte para o futuro que gerou o Bolsonaro, né? Então o Lula volta para resgatar um pouco esse ambiente da política. E o PT do Rio de Janeiro sofreu muito, porque é o Rio de Janeiro, né, gente? O Rio de Janeiro é a cidade vitrine do Brasil. São Paulo é a cidade, ali a cidade mãe. Do Viu Metal, mas né? Mas a aqui cidade que incorpora a essência do brasileiro é o Rio de Janeiro. Né? E é uma cidade que já foi capital, é uma cidade que ainda carrega alguns vícios e situações do passado mal resolvidas, porque a própria fusão, a gente até hoje sente os efeitos, né, da gestão, dessa divisão territorial, a Baixada, a região metropolitana. O que eu até hoje acho que foi uma covardia, e o Brasil, como país, tem uma dívida com o estado do Rio de Janeiro, principalmente com a capital, quando resolveu abandoná-la. Exatamente. Sim. O Rio de Janeiro não vive sem o governo federal. E por engraçado que foi triste... E teve depois, mais pra frente, vou até falar que foi dos Rods também, que foi outra pancada depois. Sim, a gente sofreu muito. E o mais engraçado que foi triste é que quando nós tivemos, num tempo recente, um presidente do Rio de Janeiro, que era o Bolsonaro, foi quando o Rio de Janeiro menos teve qualquer tipo de investimento e prioridade. O tempo que o Rio de Janeiro mais recebeu apoio foram nos tempos do governo do Lula e da Dilma. O Rio saiu de lá de baixo para virar um dos municípios e estados que mais recebia dinheiro. E aí o efeito disso, ele se alastra em tudo. E em nós, sobretudo, por sermos partido vinculado a toda essa condição, a gente sofreu. Então o PT do Rio teve baixa, né, no processo do golpe, no processo do enfrentamento, pessoas saíram, a gente perdeu também espaço na organização da esquerda, o pessoal cresceu muito. E a gente ficou um pouco numa letargia, emparedado. Então a nossa eleição em 2019 para presidente do PT, ela vem carregada nesse simbolismo de recuperar o partido aqui na cidade para reposicionar o partido nas lutas da cidade. Uma das primeiras coisas que eu falei na época era o seguinte: nós não podemos ser um partido que só aparece em época de eleição. Nós temos que viver a cidade do Rio de Janeiro. Temos que viver a Zona Oeste, a Zona Norte, a Zona Sul, a complexidade de sermos uma cidade partida, de favelas e do asfalto, mas temos que integrar. Ou seja, não dá para ser, e não serve só para o PT, acho que serve para todos os partidos, em todos os lugares do mundo. Nós precisamos viver a realidade do povo. É feio, e o povo, o eleitor, já está cansado dos partidos e dos políticos que só aparecem em época de eleição. E aí a gente também assume a direção aqui do PT num dos momentos mais difíceis da humanidade, que foi na pandemia. O que a gente fez? A gente foi para a rua ajudar quem precisava, organizar mutirão, catar cesta básica, álcool gel, orientar o nosso povo, máscara, no tempo que tinha um governo negacionista. Então a gente chega num processo histórico para o mundo e para o Rio de Janeiro, onde não era só os governos que precisavam atuar, todo mundo precisava atuar. E um partido político, que é uma organização que tem lá o seu peso, também tinha que atuar. E nós atuamos. E aí também foi no meio da eleição, né? Porque a eleição aconteceu no meio da pandemia. Naquela eleição, eu tinha dito que o PT iria apoiar o Marcelo Freixo para prefeito. Porque em 2016 a gente já estava muito enfraquecido por conta do golpe. A gente tinha apoiado a Jandira para prefeita, colocando o Edson Santos como vice, numa candidatura extremamente difícil, mas foi uma candidatura de resistência, porque ali tinha uma onda conservadora bolsonarista muito forte, mas para a gente não perder esse espaço. E aí, em 2020, a gente tinha feito uma leitura que era necessário se recompor o campo de esquerda, até porque já estava um processo de diminuição do bolsonarismo, do conservadorismo, né? Porque aquela onda, o pico já estava meio que diminuindo. Então a gente reconhecia que o Freixo, na época, no PSOL, era a figura mais preparada. Tinha disputado 2 últimas eleições, estava com recall bom,
mas o Freixo desistiu. Depois a gente soube, saiu do PSOL, hoje está até aqui com a gente no PT, e eu tenho uma alegria muito grande de estar presidente e receber ele aqui no PT, porque o Freixo é um quadraço, acho que é um dos quadros da renovação política do Brasil e do Rio de Janeiro, e a gente disputa a eleição com a Benedita, que seria a vice do Freixo. E olha que paradoxo, a Benedita com 80 anos de idade, me vai para a rua e faz uma campanha vibrante, uma campanha que a militância do PT se reencontra, com as bandeiras na rua, com os nossos candidatos discutindo a cidade, num período onde o povo estava com muito medo, porque a pandemia foi cruel, matou muita gente, e os governos, Crivella, Bolsonaro, Witzel, não estavam dando conta do que o povo precisava. Então a nossa eleição foi uma eleição muito bacana. Era uma eleição que a Marta Rocha começou muito na frente, né, com aquele discurso de lei e ordem. Mas o que o povo estava precisando ali não era de lei e ordem. O povo estava precisando ali de cuidado. Acalento. De acalento. E a Benedita conseguiu passar essa mensagem. Nós não ganhamos a eleição, deu o segundo turno. Crivella e Eduardo. E, obviamente, a gente não tinha a menor condição de apoiar o Crivella, então a gente orientou a nossa militância a apoiar o Eduardo. Mas o saldo foi um saldo onde a gente não aderiu ao governo do Eduardo logo depois da eleição. Porque a gente também já teve uns embates com o Eduardo, né? O Eduardo também fez um giro. O Eduardo, no processo do impeachment, ele não foi tão generoso e fiel com a gente. Tudo bem que hoje até o Alckmin é o vice do Lula. A gente não quer ficar fazendo política olhando para o retrovisor. Sim. Mas só que teve um distanciamento num tempo entre nós e o Eduardo. Então a gente queria manter uma individualidade nossa. Então nós defendemos o voto contra o Crivella no Eduardo. Eduardo ganhou a eleição. Nós elegemos uma bancada potente de vereadores aqui. Lindbergh, né? Sim. Que é essa figura que todo mundo conhece, é um quadro nacional. Raymond, que é um outro quadro muito importante aqui da cidade, e Tainá de Paula, uma mulher preta, arquiteta de origem popular. Então, uma bancada muito boa. E eu disse o seguinte, olha, Eduardo, você ganhou, mas nós não vamos ter o governo, não. Nós vamos ficar aqui na Câmara, nós seremos apoiadores das propostas que sejam boas para a cidade e nós seremos críticos e iremos cobrar de qualquer iniciativa que a gente acha que não está ajudando. Veio a eleição do Lula, era uma eleição muito difícil, né, onde o Lula, com habilidade, juntou todo mundo, e o Eduardo entrou na eleição, entrou na campanha, o que era importante. A diferença entre Lula e Bolsonaro foi muito pequena, então foi importante a entrada do Eduardo, como foi importante a entrada do Vaguinho, como foi importante a entrada de tantas outras figuras que não são PT, nem são de esquerda, mas reconheceram que aquele momento era um momento decisivo para a nossa nação. Emblemática naquele momento. Exatamente. E isso acabou nos reaproximando. Hoje o PT se reaproxima do Eduardo, nós integramos o governo e nós queremos conversar sim, porque há uma necessidade dessa coalizão continuar. O Lula está mostrando isso no governo federal, de ter que ter essa coalizão para governar, porque nós não temos maioria no Congresso, e isso vai se reproduzir nos municípios. Então o PT sabe que também não vai poder lançar o número de candidatos que gostaria, e vai ter que compor com essa base que hoje está na base do governo Lula. E a relação nossa com o Eduardo, para chegar finalmente na resposta, é uma relação de construção e acúmulo. Ele pediu o nosso apoio, o que é uma coisa também que a gente reconhece, né? E muito democrata. Nós nos colocamos à disposição para ajudar, até porque, falando do que nós já dissemos aqui, o Rio de Janeiro não tem vida sem o governo federal. Nós deixamos de ser capital, mas nós ainda somos uma cidade nacionalizada. Sim. Uma boa parte a nossa receita é um bem nacional. A gente vive da indústria que aquece o país. A gente vive do turismo que emana para todo o país. Então a gente depende do governo federal. Acho que foi um erro na migração, né? Do Rio para Brasília. O legislativo da época não soube amarrar.
não soube costurar uma maneira de compensar o Rio de Janeiro. Exatamente. Eu até brinco que num futuro aí, de repente, quem sabe a gente devolve a capital para o Rio de Janeiro, pelo menos vai ser muito mais aprazível estar aqui do que naquele calor, naquele ambiente seco de Brasília. Mas o que acontece hoje? Nós estamos dialogando com o Eduardo, ele já manifestou esse desejo de ter a gente, ele sabe o quanto é importante ter o apoio do PT. Lula veio aqui ao Rio e o Rio de Janeiro é a cidade, o estado que mais vai receber recursos já nessa primeira leva do retorno do PAC e de outros investimentos que o governo federal está estabelecendo. Então, assim, é uma sinalização importante para a BRT, para obras de infraestrutura, que lá atrás o César Maia começou, que a gente precisa continuar, para levar saneamento, para a gente combater essas desigualdades que ainda existem nas favelas e na cidade como um todo, precisa de investimento. Então, essa aliança é uma aliança que o povo vai ganhar. Então, a gente está conversando. O Eduardo tem suas pretensões, né? Ele diz que tem um desejo de ser governador. E aí, obviamente, se isso acontecer, ele vai ter que sair para ser candidato a governador e o vice assume, né? Então, nós, do PT, não nos achamos melhores do que ninguém, mas nós reconhecemos o nosso tamanho, o nosso potencial e o nosso valor estratégico para ele. Até porque a eleição aqui no Rio vai reproduzir a lógica da eleição no passado, entre os bolsonaristas e os lulistas. Exatamente. Então o Lula é um player muito importante. E isso é um processo. Mas a gente só vai definir isso perto da eleição. Porque a eleição, ela só acaba depois quando todos os votos estiverem apurados e o verdinho estiver lá do lado do candidato. Mas é um processo que a gente está fazendo. É uma resposta longa, porque é um processo longo, mas é um processo de debate, de acúmulo, que eu acho que isso é bom também, e de respeito. A gente reconhece os desejos mais íntimos do Eduardo e respeitamos, e a gente também espera e estamos encontrando também um respeito por parte dele de entender as nossas demandas, porque nós somos um partido e nós não iremos fazer adesão em torno de ninguém. Nós vamos construir projetos juntos para poder ter uma cidade melhor para todos os cariocas. Dentro disso, dessa construção, vocês já discutem internamente nomes, pretensos nomes? Até vi uma postagem sua falando assim, o PT não está filiando ninguém para construir um nome. Isso. Né? E a lógica, eu acho que do PT, eu acho que vai ser acertada, ser uma prata da casa, né? Que até para que possa construir, porque não tem que estar dentro de um projeto de médio e longo prazo. Né? Estratégico. Então, na verdade, a gente saiu da última eleição com um saldo muito positivo. Elegemos 7 deputados estaduais, sendo 5 mulheres. Um feito histórico para nós que defendemos e reforçamos a luta da organização das mulheres na política. Elegemos 5 deputados federais. Quaquá, Benedita, Dimas Gadelha, Raimon e Lindbergh. Na última eleição, né, a gente só tinha eleito a Benedita e o Quaquá que foi impugnado. Então, assim, o saldo que a gente sai da eleição de 2022 é um saldo muito potente. Então, a gente tem uma oferta de bons quadros para qualquer coisa. Aí a gente ainda tem um Freixo da vida que vem para o PT. Voltou, né? Voltou para o PT. Então, assim, não é que a gente esteja vetando ninguém. É que a gente não quer que ninguém venha para o PT só com o interesse de se lançar candidato a alguma coisa. Aí não. Nós não somos um partido de aluguel. Então a gente tem a Élica Takimoto, a nossa deputada estadual, mais votada do PT, 95 mil votos. É a nossa líder da bancada. Nós temos os vereadores hoje, a vereadora Tainá de Paula, que se elegeu com 25 mil votos. Nós temos o André Siciliano, que é esse outro quadraço da política fluminense e agora da política nacional, porque o André está fazendo uma política lá no Palácio, arrojada, fina, e um cara com trato. Olha, André assumiu a presidência da Alerj depois do Pisciani, aonde o PT só tinha uma bancada de ele mais 2, no universo de 70. E ele se manteve. E recebeu voto de todos. E sem fazer nenhum tipo de política desabonadora que depois alguém possa ter falado, suspeitas ou qualquer indício, nada. Isso quer Foi dizer um compromisso. O quê? Que ele é um quadro para ser o vice. Né? Isso quer dizer que nós temos vários quadros bons para poder
Da caixinha tá conseguindo uma coisa boa aí. Isso vai virar um corte. Isso quer dizer que o PT do Rio de Janeiro tem vários quadros bons para qualquer coisa. Para fazer uma composição ou até para disputar a eleição. É isso que eu ia falar agora. Eu acho que... Só um catuque. E você não estaria, não? Olha, a gente não entra na política para ser candidato. A gente entra na política para fazer política. Eu sei da minha responsabilidade, né? Eu venho hesitando e fugindo há muito tempo, mas eu acho que está chegando o tempo de eu poder ajudar o partido, né? E até também me colocar frente a novos desafios, porque como eu falei aqui, eu gosto de desafio e eu acho realmente, por exemplo, se eu fosse, né, concorrer a algum cargo, eu concorreria a um cargo de vereador aqui na cidade do Rio de Janeiro, porque eu acho que o cargo político de vereador é o cargo mais nobre que alguém pode ocupar. Porque o vereador é a primeira referência que o povo tem. Exatamente. O vereador ele é o zelador da cidade, não é num termo pejorativo, até porque zelador não é nenhuma condição pejorativa. Claro. Correto. É do cuidado. Cuidado. E a gente não do mora contato direto no Estado nem na União, a gente mora na cidade. E aí eu olho para o nosso Legislativo Municipal aqui no Rio de Janeiro, eu fico às vezes meio assim decepcionado. Eu falei, caramba, nossa, podia melhorar. umas coisas assim que não ata nem desata. Imagina a gente, Duque de Caxias. Pois é, você vai andando para o resto do Estado, as coisas vão piorando. Então assim, se tem um carro que eu acho que vale a pena, e se... essas novas gerações, essa juventude que esteja se inclinando a disputar a eleição, é pensar em ser candidatos a vereadores e vereadoras, porque é um cargo muito nobre e é uma coisa que me interessa. Mas é isso, a gente ainda está num debate, está numa construção, mas o PT vai disputar sim a Câmara do Rio de Janeiro, nós queremos aumentar nossa bancada e nós vamos fazer por onde para chegar até lá. Então, você deu números aí positivos em relação ao partido hoje, o PT, né, Partido dos Trabalhadores, e como você está frisando aqui hoje, Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Exato. E por que não disputar a eleição? Hoje, se eu não me engano, o número de aprovação do Lula no Rio é maior do que o Paz, né? Não vejo uma saída num segundo turno sem um ou outro ganhar a eleição. O Paz não ganha sozinho, o PT não ganha sozinho. Então, será que não é mais viável criar a candidatura e quem fosse para o segundo turno levaria o apoio do outro? Quer dizer, é uma construção viável hoje, dados os números que você me falou. É um cenário, como a gente falou aqui, dos cenários que se apresentarão. Mas hoje é um retrato deste momento. Saiu uma pesquisa hoje que diz que o Paz venceria a eleição no primeiro turno da Paraná, se eu não me engano. Mas é hoje, e a eleição não é hoje. A eleição é só em outubro do ano que vem. E os outros candidatos também não se colocaram. Exatamente. Então você tem lá um candidato do Bolsonaro, que eu não vou fazer propaganda para ele aqui e dizer o nome, com 9%. Mas 9% sem estar na televisão, sem estar na mídia, sem estar colocado como candidato, é muita coisa. Se quando a campanha começar, agregar mais uns 20%, já são 29%. Então, assim, é uma potencial condição de um segundo turno. Então, o que a gente está validando aqui? Essa estratégia é uma estratégia usada, né, de acúmulo de forças. Não, vamos todo mundo lançar aqui e no segundo turno a gente se reencontra. Mas isso também num ambiente onde a gente está disputando com forças que respeitam os processos democráticos legais, com forças que não se utilizam de meios de fake news, com forças que atuam aqui no Rio de Janeiro com forte opressão, né, e manipulação do voto em cabresto, né, os currais eleitorais que estão cada vez mais adensados aqui no Rio de Janeiro. Então não é uma eleição tranquila. Exatamente. Não é uma eleição em parâmetros democráticos de debate, de ideias. É uma eleição que corre muito risco. E aí a gente imagina... essa é uma eleição que é prévia... De 2026? Você deu o melhor exemplo. O Bolsonaro, falaram das joias, falaram do avião, falaram de tudo.
que, assim, deixam a gente escandalizados, porque a gente sabe que é verdade. Operou o tal do tentativa de golpe frustrado, quebra-quebra, em 8 de janeiro, lá no Congresso, em Brasília, mostrando que ele não tem apreço às instituições, até a que ele quer disputar de novo, que é a presidência que ele já ocupou, mas mesmo assim ele ainda tem um percentual de aprovação muito alto. Com tudo isso, ele tem uma aprovação muito alta. Então, nós ganhamos a eleição com Lula, mas nós não ganhamos o processo eleitoral político. Ainda há muitas brechas. E o que o PT não vai fazer, diante do momento que a gente governa com o Lula hoje o Brasil, é colocar os nossos objetivos mais pessoais de querer disputar as eleições em detrimento do projeto nacional. Então, imagina, se a gente faz um movimento aqui não combinado ou desarranjado e um bolsonarista vira prefeito, um Pazuello, que foi o antiministro da saúde no período... Fez a propaganda sem querer, escapou. Não, mas não é ele não. Não é ele que está na pesquisa, não. Não é ele não. Por isso que eu falei dele. Mas ele já foi levantado como um nome... Possível. Possível, que a gente sabe que não tem preparo. Exato. Mas que, de repente, com essa convergência das forças que estão envolvidas no processo, porque, gente, o Crivella foi eleito assim. Não, porque o outro já está há muito tempo, vamos dar oportunidade para esse agora. E deram oportunidade para aquele que foi o pior prefeito da história do Brasil, porque o cara não sabia o que estava fazendo. Né? E é aquilo que eu volto a falar. A cadeira de prefeito, a cadeira de governador, a cadeira de presidente é para ser ocupada por gente preparada. Por gente responsável, Gestor. que preza pela democracia e tem capacidade de gestão. Então, o PT está se movimentando. Se fosse pelo nosso interesse, a gente disputaria todas as cidades. E até com chances de ganhar. Mas qual o efeito que isso pode dar no dia seguinte? Qual o efeito que isso pode dar num Congresso que o Lula está trabalhando muito para mexer em toda essa estrutura nacional, para que a gente possa voltar a ter geração de emprego e renda, para que a gente possa voltar para ter política social, para resgatar o Brasil, tanto para nós como para o mundo todo? Não é fácil. Então, é cada dia vivendo a nossa agonia. Agora, o programa tão bom, né? A gente já completou 1 hora de programa. Ih, ó, passou rapidinho. Mas o nosso programa está chegando ao fim. É isso aí, minha gente. Foi mais um Pensando Fora da Caixinha com o nosso amigo Thiago Santana. Deixa o último recado aí. Olha, eu adorei, né? É bom pensar fora da caixinha. A gente pensou muito fora da caixinha, André, Eric. Parabéns, porque a gente precisa cada vez mais desses espaços para falar. E não é só para falar de política. Vocês vão me chamar aqui depois, quando o Botafogo estiver já campeão, né, Eric, que vai estar claro. aqui. A gente vai falar também de futebol. Eu moro do lado do Maracanã hoje, né? Então, assim, a confusão ontem que a CBF fez tá na Vergonha conta... nacional, internacional. Um caos, assim, um pavor no entorno do Maracanã. Então a gente tem que discutir tudo. Pensar fora da caixinha também é isso. É falar de política de uma forma mais tranquila, que trate da vida do dia a dia do povo. Eu gostei muito. Parabéns. Obrigado pelo convite. Contem comigo. Um abraço. Isso aí, minha gente. Pensando Fora da Caixinha. Porque o seu pensamento nunca mais será o mesmo. Valeu, minha gente.